Oi, meu nome é Lígia Neves e eu sou coordenadora da SUMO, da Associação de Assistência aos Surdos de Umuarama. Eu trabalho como coordenadora escolar pedagógica. E hoje eu vim aqui trazer uma aula para você sobre conhecendo o surdo. Como que você trata o surdo? Por que o surdo é surdo? E a gente vai aprender um pouquinho hoje. Eu sou mãe de surda. Eu tenho uma filha de 11 anos que é surda também. Hoje nós vamos falar um pouquinho da história da surdez. Como que o surdo vem sendo tratado ao longo da história. As primeiras referências aos surdos são encontradas na lei hebraica. No Egito, os surdos eles eram adorados como deuses. Eles serviam de mediadores entre os deuses e os faraós. Eles eram temidos e respeitados pela população. Já na antiguidade, alguns povos os lançavam ao mar ou em penhascos. Na Grécia, os surdos eram tratados como seres incompetentes e que, por não possuírem uma linguagem, não eram capazes de raciocinar. Por esse motivo, eles não tinham direitos, eles eram marginalizados e muitas vezes também condenados à morte. Sócrates, em 360 a.C., declarou que era aceitável os surdos se comunicarem com as mãos e o corpo. Olha só, em 360 a.C., os romanos, influenciados pelo povo grego, também viam os surdos como seres imperfeitos e os excluíam da sociedade. O primeiro Instituto Nacional de Surdos Mudos foi criado em Paris por Charles Michel. O sinal do Lepê é assim. Você vê um surdo fazer isso aqui, ele está falando do Lepê. Em 1880, com a realização da Convenção Internacional de Milão, os educadores presentes determinaram então a supremacia dos métodos orais puros. O que aconteceu lá nessa convenção, gente? Nessa convenção, pessoas ouvintes e surdas que trabalhavam com surdos foram até Milão fazer uma convenção. E lá, os métodos orais, por votação, venceram. Então, dali de 1880 em diante, ficou praticamente proibido que os surdos usassem libras, que usassem sinais. Eles tinham que ser oralizados. E nem todo surdo consegue ser oralizado, como a gente vai ver depois. Então, o surdo que ficava só na linguagem de sinais era rejeitado por esse motivo. E era colocado assim como alguém excluído mesmo. Não podia, não pode, e era desse jeito que funcionava. E desse jeito foram quase 100 anos, o surdo sendo proibido de usar a sua língua materna, que é a língua de sinais. No Brasil, com o apoio do imperador Dom Pedro II, o educador francês Ernest Rouet fundou o Imperial Instituto de Surdos Mudos por meio da Lei nº 839, de 26 de setembro de 1957, no Rio de Janeiro. Esse instituto tratava crianças surdas somente do sexo masculino. Naquela época, só os meninos estudavam. Vamos situar então, né? Só os meninos estudavam, as meninas não estudavam. Então, o surdo menino, ele era tratado ali. Foi, então, o nosso imperador que se preocupou com a questão da acessibilidade para o surdo. Um século, então, após a sua fundação, por meio da Lei nº 3.198, de 6 de julho, a instituição tornar-se-ia o Instituto Nacional de Educação dos Surdos, que é o INES, nós temos até hoje, que inicialmente utilizava a língua de sinais, mas em 1911 passou a adotar o oralismo puro. Então, aqui no Brasil, a partir de 1911, o surdo também ele era oralizado. Ele não podia usar a língua de sinais. Em muitas escolas, eles amarravam as mãozinhas das crianças para trás ou então batiam na mão quando o surdo tentava sinalizar. Esse é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o nosso INES. Ele existe até hoje no mesmo local. Esse prédio é dele desde 1857. Em 1970, já havia tratamento para bebê surdo. Já em 1980, o INES intensificou o trabalho de pesquisa sobre a língua brasileira de sinais e sobre a educação dos surdos, criando o primeiro curso de especialização para professores na área da surdez. Nos anos 80 e 90, teve início um movimento, então, reivindicando dentro da comunidade surda, eles queriam a primazia da língua de sinais na educação dos surdos, concomitante com o aprendizado da língua oral da forma diglóssica, ou seja, duas línguas independentes, ensinadas e praticadas em momentos distintos. Libras, eles queriam como primeira língua, que é a língua de sinais. Libras, então, como primeira língua do surdo, e língua portuguesa da forma escrita, mas é a nossa forma oral também, mas na forma escrita como segunda língua. E atualmente o INES é o centro de referência com atendimento diversificado para atender os surdos no Brasil. Aqui
Em Umuarama nós temos a Sumo, que é a nossa referência aqui dentro de Umuarama. Aqui no Brasil, a Lei de Libras veio em 2002 e de lá para cá é que o surdo teve então a sua língua materna reconhecida e seu direito a aprender e usar essa língua garantido. Até 2002, as escolas para surdos e as associações eram todas oralistas. A Sumo foi criada em 1974, foi a data de fundação dela, 24 de maio de 1974. De 74 até 2002, a Sumo foi oralista. Os nossos alunos eram oralizados, ninguém aprendia Libras. Teve-se mais ou menos aí uns 10 anos para a escola se tornar bilíngue. Então, a partir de 2012, a Sumo tornou-se bilíngue. Usa Libras como primeira língua e língua portuguesa como segunda língua, na modalidade escrita. Não é todo surdo que consegue aprender o português e não é todo surdo também que tem aquela facilidade para fazer a leitura labial. É muito importante que nós, ouvintes, aprendamos a Libras para conseguir uma plena comunicação. Esse desenho aqui é mais ou menos como funciona os ruídos. Quando a gente pega a tabela que faz a medição da nossa audição, ela é um pouquinho diferente. Nessa tabela de ruídos a gente vê assim, ó, um barulho de rua, de movimento de rua tem 70 decibéis. A turbina de um avião a jato tem 140 decibéis. O surdo não escuta, o surdo puro, surdo profundo e severo, ele não escuta nada disso. Você vai ver aqui no próximo slide agora que existem graus de deficiência auditiva. Nem todo surdo tem mesmo tipo de deficiência auditiva. Por exemplo, quem tem uma deficiência leve tem de 25 a 40 decibéis de perda. A moderada tem de 41 a 70 decibéis. A minha filha, por exemplo, entra nessa aqui, ela é moderada. Ela tem 50% de perda auditiva dos dois lados, ela é bilateral, então ela usa aparelho dos dois lados. A perda severa fica entre 71 e 90 decibéis e a profunda acima de 90. Agora entra aqui para você entender o surdo. Em todos os níveis de deficiência, podem ter surdos que falem perfeitamente. Eu conheço uma surda profunda e severa, que ela tem assim um leve sotaque britânico na fala dela, mas ela fala perfeitamente, ela canta no coral. Hoje, depois aí de uns 20 e poucos anos, ela fez o implante coclear, que hoje ela é considerada uma ouvinte, digamos assim, com implante. E ela se adaptou e tudo. Mas até ali ela não tinha o implante, era o aparelho auditivo normal, muita fono, é uma pequena fortuna que a família gastou nisso, tá? De fono com ela e muita prática, muito treino com ela. Ela fala perfeitamente, ela entende muito bem o português. Depois de adulta, ela aprendeu Libras também. Outra coisa, normalmente os surdos de grau leve e moderado falam, porque eles escutam, né? Eles escutam um pouco. Às vezes eles não falam certinho, mas eles falam. Então, aqui também exige um trabalho muito grande de fono. Eu, Lígia, como mãe, tendo uma filha de grau moderado, o que eu quero para minha filha? Que tudo aquilo que ela consiga fazer, ela faça. Então, o que a gente faz? A gente oportuniza para que ela faça as coisas. Ela faz fono, ela faz psicopedagoga, ela está na Sumo aprendendo Libras, ela foi alfabetizada em português, ela foi alfabetizada em Libras e ela está fazendo tudo aquilo que ela pode fazer. A gente está estimulando ela. Então, o surdo, tudo aquilo que ele puder fazer, ele tem que fazer. O surdo também pode optar por utilizar somente Libras e não querer utilizar a língua oral. Eu conheço um outro menino que tem a mesma deficiência dela e ele não quis aprender a falar. Ele prefere tirar o aparelho, ficar sem o aparelho e ficar só nas Libras. É um direito dele, ele pode fazer isso. O surdo, ele também tem direito a escolher, a ver o que é melhor para ele. Se ele prefere ficar assim, ele fica assim. Surdos podem fazer leitura labial ou não. Muitos surdos não conseguem fazer leitura labial. É uma realidade que a gente tem, que eles não conseguem. Então você pode conhecer surdos que façam leitura labial e surdos que não façam leitura labial. Outra coisa muito importante, aparelho auditivo ele não é ouvido. O que eu quero dizer com isso? O aparelho auditivo ele não funciona como um ouvido. Então, o que acontece? Esse aparelho ele funciona como um celular falhando. Ele perde muitas vezes metade de uma frase, metade de uma palavra. E o surdo não consegue entender às vezes o contexto daquilo que está sendo falado, principalmente se for uma criança. Quando é uma pessoa de mais idade, algum idoso, ou a pessoa vai perdendo a audição ao longo da vida, ela consegue
entender o contexto do assunto. Às vezes uma criança não consegue, ela não tem vocabulário, ela não tem vivência, ela não tem conhecimento de mundo para entender daquele assunto que está sendo falado. Então, o que uma criança, quando não está entendendo nada, o que ela vai fazer? Ela vai olhar para o lado, ela vai dispersar. Qualquer mosquitinho que passa ali, ela vai prestar atenção no mosquitinho, mas não na professora, não na mãe, não no pai. E a gente tem que entender isso. Então, assim, a Libras, ela funciona como um preenchimento dessas lacunas que ficam na comunicação. Então, assim, numa sala de aula, quando a gente tem a professora falando em português, o aluno moderado, digamos assim, vou usar minha filha como referência, ela fala também. Ela está ouvindo, mas ela não está entendendo. E tem a tradutora, o intérprete de Libras, ela vai escutar, ela vai ver o que o intérprete está falando e ela vai entender todo o assunto. Porque aquilo que ela não entendeu pelo ouvido, ela vai entender pela visão. E isso para ela é muito importante. Ela não vai perder o contexto, ela não vai perder o assunto e ela não vai ter que estudar dobrado depois para entender aquilo que a professora disse. É extremamente importante. Então, quando você tiver contato com uma pessoa que usa aparelho auditivo, que é surdo de qualquer nível, fale olhando para ela. Fale de frente para ela. Não fale assim, não fale não mostrando a boca, olhando para baixo, fale olhando para ela. Ela precisa ver a sua boca, ela precisa ver a sua expressão facial, para ela entender aquilo que você está falando. Isso é extremamente importante para ela. Então, agora a gente vai começar a aprender um pouquinho de Libras, pode ser? A primeira coisa que a gente aprende é o alfabeto manual. Você já viu os surdos vendendo aqueles cartãozinhos com o alfabeto manual? O A, o B, o C? Esse alfabeto, ele serve para nós dizermos o nosso nome, o nome de algum lugar, o nome de algum objeto, uma coisa que a gente não sabe o sinal. Ninguém conversa com o surdo fazendo o sinalzinho lá o tempo todo, do abecedário, senão seria um português sinalizado. Cada coisa na Libras tem o seu sinal. Quando eu não sei, por exemplo, eu não sei um sinal de mesa, então eu faço mesa. Aí o surdo vai me dizer o sinal. O sinal? Sim, mesa. Mas esse alfabeto manual eu falo meu nome. Por exemplo, meu nome. O meu nome é Lígia. É Lígia. O meu sinal é Lígia. É esse aqui. Pode ter mais 50 Lígias na sala. O meu sinal é esse aqui. A de outra Lígia é outro sinal. Então, cada Lígia tem o seu sinal, um sinal diferente. Cada João tem o seu sinal. É uma característica pessoal que o surdo nos batiza com esse sinal. Meu professor de Libras, ele nos deu esse sinal. Ele me deu esse sinal. Então, vamos lá. Alfabeto manual, o sinal dele é A, B, C, continua. A, B, C, continua. E esse aqui, então, é o alfabeto manual. Então, agora você vai fazer junto comigo, tá bom? A, B, C, C cedilha, você dá uma tremidinha. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, ou R, né? R, S, T, U, V, W, X, vai fazer assim, X, Y de aviãozinho, Y e Z, desenha um Z no ar. Esse é o alfabeto manual. Esse alfabeto a gente tem que decorar. Se você não souber o alfabeto manual, você não consegue expressar aquilo que você não sabe. Por exemplo, o meu bairro é o P, Tro, Po, Lis. Aqui um arama, sinal de um arama. Então eu preciso saber. Eu não sei o sinal do meu bairro, mas eu sei fazer no alfabeto, tá ok? Então, gente, até a próxima aula. A próxima aula não vai ser comigo, vai ser com uma pessoa muito especial. Tchau, tchau!